Há dores que não se explicam com exames. Há sofrimentos que moram entre os ossos e o espírito, entre o diagnóstico e o desespero. Quando o corpo grita por socorro, muitas vezes a alma já está em pranto há muito tempo. E nesse silêncio das certezas humanas, Deus começa a falar. Quantas noites você já atravessou com lágrimas escondidas no travesseiro, pedindo apenas que a dor passasse? Quantas vezes tentou ser forte por todos, mesmo sentindo-se frágil por dentro? A oração de hoje é um abrigo para corações e corpos cansados, onde a fé se torna remédio e a palavra de Deus, cura invisível. O Salmo 30 é um cântico de alguém que conheceu a cova da dor e foi levantado pela mão do Altíssimo. Ele não nos promete a ausência de aflição, mas revela um Deus que transforma choro em dança e veste de alegria quem antes estava coberto de lamento. Esta oração poderosa para momentos difíceis pode ser o bálsamo que sua alma tem esperado. Ficar até o final desta prece é mais do que ouvir palavras. É deixar que o Espírito de Deus visite os porões escuros do corpo e do coração. Quem escuta com fé recebe mais do que consolo, recebe esperança, descanso do coração e presença viva no sofrimento. Se você está cansado da luta, se o diagnóstico te amedronta ou se a dor parece não cessar, esta oração é para você. Não é sobre milagres visíveis, mas sobre curas que começam onde ninguém enxerga e que vão florescendo aos poucos na alma de quem confia. Aqui, você será conduzido por uma meditação espiritual feita com ternura, fé e reverência, para que mesmo em meio à tempestade, você sinta que não está sozinho. Porque quando o corpo adoece, Deus toca primeiro o que está por dentro, para depois restaurar o que está por fora. Bem-vindo ao canal Caminho do Sagrado. Se essa mensagem te tocar, curta o vídeo e inscreva-se para caminhar conosco em oração todos os dias. Foi no silêncio do quarto escuro que o coração clamou mais alto. Nem sempre é a voz que grita. Às vezes, é a lágrima que escorre sem ser percebida. O suspiro cansado, o medo escondido atrás de um sorriso. E é nesse lugar onde ninguém mais vê que Deus opera os seus milagres mais profundos. A dor física esgota, mas é a dor emocional que muitas vezes adoece o corpo. Corações feridos, traumas antigos, perdas não choradas, tudo isso se aloja na carne como se quisesse nos calar por completo. Mas o Senhor conhece cada célula, cada batida, cada história. Nada escapa aos olhos do médico divino. No Salmo 30 encontramos um grito de alguém que conheceu o limite. Clamei a ti e tu me curaste. Que força há nessas palavras. Elas não falam de fórmulas, mas de fé. Não falam de pressa, mas de processo. É no clamor do Espírito que começa a verdadeira cura. Aquela que alcança o que os remédios não alcançam. Há pessoas que buscam alívio no externo, mas esquecem que há feridas espirituais que pedem oração de proteção espiritual e não só repouso. O corpo adoece por fora, mas o espírito é que sustenta por dentro. E quando a alma é tocada por Deus, o corpo responde com mais leveza, com mais vida. A presença de Deus no sofrimento é real. Ainda que invisível aos olhos humanos, ela se manifesta na calma que vem do nada, na esperança que ressurge, no sono que volta mesmo quando a dor ainda não cessou. Ele é o Deus que cura sem ser visto, que age no tempo em que a fé permanece. Você não precisa entender tudo, nem carregar o fardo sozinho. A oração para dormir com paz, para restaurar emoções, para libertar da angústia, começa assim, com uma alma rendida, com um coração que diz: Senhor, se quiseres, podes me curar. Então feche os olhos agora e permita que esta palavra penetre fundo, onde a dor se esconde. E se sentir que algo se move dentro de você, um alívio, um choro, uma lembrança, saiba que é Deus começando a obra. Ele cura sem pressa, mas nunca se atrasa.
Se essa oração está te tocando, escreva nos comentários a palavra restauração. Pode ser o início do seu milagre. Às vezes, o que falta não é um novo tratamento. É fé para continuar respirando, mesmo quando tudo aperta por dentro. Há dias em que o corpo parece desistir, mas a alma se recusa a soltar a mão de Deus. E é nesse fio invisível, entre o desespero e a esperança, que a cura começa a se desenhar. Quantas vezes você já se perguntou: será que vou aguentar? O peso das dores, o medo do amanhã, os olhares preocupados, os diagnósticos que chegam como tempestades. Tudo isso tenta apagar a luz interior. Mas há um Deus que sopra vida quando o fôlego falta. Ele não ignora o gemido de quem sofre, nem se cala diante de um coração que ora em silêncio. O salmista, em seu clamor, reconheceu a fragilidade da vida. Estava prestes a descer a cova. É uma imagem que representa não apenas a proximidade da morte, mas o mergulho nas profundezas da aflição. E mesmo assim, ali, naquele lugar de dor extrema, ele levantou a voz para o céu. Porque quem tem fé, mesmo trêmula, ainda tem uma ponte para o milagre. A cura nem sempre vem no instante que pedimos, mas ela começa no momento em que nos entregamos, quando dizemos: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Algo dentro de nós se movimenta. Pode ser um alívio pequeno, um choro que lava, um sono que chega depois de dias. Mas é Deus tocando com suavidade o que a medicina ainda não alcançou. Há doenças que o corpo não entende, mas o espírito reconhece. São sintomas que escondem feridas emocionais, traumas antigos, ausências não superadas. Por isso, esta não é apenas uma oração poderosa para momentos difíceis. É um mergulho na graça restauradora do Pai. Ele sabe onde tocar. Sabe onde a dor começou e sabe como transformar a ferida em testemunho. Permita que o Espírito Santo percorra agora cada espaço da sua alma. Mesmo que você não consiga orar com palavras, apenas respire fundo. Deus ouve até os suspiros. A cura começa quando abrimos espaço para Ele habitar. Ele entra onde a fé abre a porta, não com alarde, mas com paz. Com uma paz que não depende do que os olhos veem, mas do que o coração crê. Se no seu peito há angústia, se o corpo clama por alívio, se a alma pede por luz, então esta é a sua hora. Deus não esqueceu de você. Ele não te deixou sozinho nesse vale. A presença de Deus no sofrimento é real, e esta oração é um abraço espiritual que atravessa qualquer parede, qualquer hospital, qualquer noite. Continue em silêncio, deixe que Ele fale. Porque quando a fé se torna remédio, o impossível começa a ceder. Existe um ponto onde a medicina para e só o céu continua. É ali, nesse limite entre o que o homem pode fazer e o que só Deus pode realizar, que nascem os maiores milagres. E o milagre, muitas vezes, não é o desaparecimento da doença, mas a presença inconfundível da paz em meio à dor. Você já sentiu isso? Um alívio que não se explica, uma esperança que nasce sem motivo visível. Um momento de silêncio, onde de repente você percebe que não está só? É a presença de Deus, entrando onde a ciência não vê, mas a alma reconhece. Esse toque é mais precioso do que qualquer resposta imediata. No Salmo 30, o salmista fala de ter sido restaurado do leito de enfermidade, como quem volta à vida depois de ter sido tomado pela tristeza. É uma dança de contrastes, choro e alegria, noite e manhã, queda e reerguimento. E cada parte desse movimento revela que a dor nunca é o fim quando Deus está envolvido. A oração de cura não substitui os cuidados médicos, ela os completa. Porque cura de verdade é integral, corpo, alma e espírito, e quando oramos com fé, estamos entregando não apenas o sintoma, mas a raiz do sofrimento. Deus sabe o que a medicina não pode ver. Ele entende o que os exames não mostram.
Ele sente o que o coração não consegue explicar. E se você tem orado há tanto tempo, se tem clamado sem ver mudança, não pense que foi em vão. Cada oração é uma semente e no tempo certo germina. Às vezes, germina em forma de força para continuar. Outras vezes, em forma de resposta. E há dias em que germina como um simples descanso, mas é sempre Deus respondendo à sua maneira. Talvez hoje você esteja aqui buscando uma oração de proteção espiritual, uma cura interior, ou apenas um alento para atravessar essa estação difícil. Seja qual for o motivo que te trouxe, Deus sabia. Ele te conduziu até aqui porque tem algo a dizer ao seu coração. Não temas, não desista. O processo pode ser lento, mas a presença dele é constante. Tente agora se permitir sentir. Feche os olhos, respire devagar e entregue o que ainda está pesado. Diga com o coração: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas creio. Essa fé humilde que brota no meio do cansaço é poderosa. Ela move o céu. E onde a medicina não alcança, a misericórdia toca, com precisão divina, com amor eterno. Há uma cura que não desce em frascos, nem se encontra em prateleiras. Ela vem do alto, como chuva suave que rega o coração seco. É silenciosa, mas poderosa. Invisível, mas real. Ela não depende do tempo humano, nem da lógica das estatísticas. Ela vem quando o céu decide tocar a terra e quando o coração decide confiar. Muitos estão esgotados por dentro, mesmo cercados de cuidados por fora. Os exames dizem uma coisa, os médicos tentam outra, mas o espírito sente o peso que ninguém consegue carregar com você. Nesses momentos, o que sustenta é a fé. A fé que, mesmo abatida, ainda diz: Senhor, eu sei que tu podes me curar. No Salmo 30, há uma verdade que ecoa fundo: o favor de Deus dura a vida inteira. Mesmo quando a dor parece ter tomado conta de tudo, a misericórdia dele continua fluindo, como um rio que atravessa a noite e anuncia o alvorecer. Ele não esquece de quem sofre, não ignora a oração feita entre lágrimas. Cada clamor é recolhido, cada suspiro é ouvido. E talvez hoje você não consiga dizer muito. Talvez seu corpo esteja cansado demais ou a alma abatida demais. Mas saiba que o simples fato de estar aqui, ouvindo esta oração, é uma forma de fé, uma entrega silenciosa, uma busca por algo que o mundo não pôde te dar, mas que Deus pode oferecer em plenitude. Permita-se crer novamente, mesmo que seja com a fé quebrada. Deus não exige perfeição. Ele acolhe os despedaçados. Ele olha para o coração sincero e não rejeita quem se aproxima com humildade. A cura que vem do alto é assim. Encontra o que está em ruínas e começa a reconstruir com amor. Talvez ainda haja dor. Talvez o diagnóstico não tenha mudado. Mas se você começar a sentir paz no meio do caos, alegria no meio do choro, esperança no meio da espera, é sinal de que a cura já começou. Porque Deus cura primeiro onde os olhos não veem, para depois mostrar aos olhos o que já estava sendo restaurado. Fique nesse silêncio agora. Permita que a presença divina te envolva como um manto. Imagine o próprio Deus te cobrindo com sua luz, passando a mão sobre cada ferida, sussurrando ao teu espírito: eu estou aqui, eu cuido de você, eu te restauro. Essa é a cura que vem do alto e ela está descendo agora sobre a sua vida. Há um momento em que o quarto se torna santuário. Quando as luzes se apagam, os exames são guardados e as vozes se calam. O que resta é o som do próprio coração batendo, às vezes com medo, às vezes com esperança. E é ali, nesse espaço de vulnerabilidade absoluta, que Deus se revela de forma mais íntima. Muitos esperam que o milagre aconteça com estrondo, com sinais grandiosos, com uma resposta visível e instantânea. Mas Deus é o Deus dos bastidores.
do invisível. Ele cura com gestos que o mundo não vê. Uma noite de sono depois de semanas em claro, um suspiro mais leve, uma lágrima que alivia. Não subestime os pequenos sinais. Eles são os primeiros sussurros do céu dizendo: estou aqui. O salmista, ao dizer, fizeste subir da sepultura a minha alma, está falando de um resgate profundo. Não apenas físico, mas espiritual. Há dores que nos afundam em lugares sombrios, dentro de nós mesmos. Lugares de desistência, de tristeza crônica, de silêncios pesados. E Deus, com sua luz, desce até esses abismos e nos puxa de volta. Ele não cura só o corpo, ele cura a história inteira. Talvez você esteja sentindo como se a enfermidade tivesse paralisado sua vida, como se tudo tivesse sido interrompido. Planos, sonhos, rotina, esperança. Mas Deus não trabalha sob as mesmas limitações do tempo humano. Para Ele, até mesmo o leito de enfermidade pode se tornar altar, um lugar onde a alma volta a orar, o espírito volta a escutar e o coração volta a esperar. Essa espera, ainda que dolorosa, pode ser santa, porque enquanto você espera, Deus age. Ele está alinhando forças dentro de você, reconstruindo estruturas que o cansaço havia desgastado. A oração para dormir com paz, tão simples à primeira vista, pode ser o início de uma restauração profunda. Às vezes, dormir em paz já é o milagre de que o corpo precisa para se curar. Permita-se entregar completamente. Não é sinal de fraqueza admitir que precisa de ajuda. Pelo contrário, é nesse reconhecimento que a graça de Deus encontra espaço para operar. Ele não invade, ele entra quando é chamado, e ele se aproxima com ternura, não com peso. Jesus não pisa nas feridas, ele as envolve. Ele não exige força, ele empresta a dele quando a nossa falha. Feche os olhos por um instante e imagine o olhar de Jesus sobre você agora. Não um olhar de cobrança, mas de amor. Imagine suas mãos repousando sobre os lugares que doem, sobre o que ninguém mais pode tocar. E sinta, ainda que em silêncio, a certeza de que Ele está presente. Ele não prometeu ausência de aflição, mas garantiu: estarei convosco todos os dias. Sim, até no hospital, até no cansaço, até nas noites em que o medo tenta te engolir. A presença de Deus no sofrimento é o que transforma o desespero em esperança. E se tudo o que você conseguir fazer agora for respirar e dizer: Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, isso basta. Porque Ele ouve até o que não foi dito. A oração poderosa para momentos difíceis não precisa de palavras bonitas. Ela precisa apenas de um coração sincero. E neste momento, enquanto você escuta, uma cura invisível pode estar acontecendo. Não espere apenas pela resposta final dos médicos. Observe também o que está mudando em seu interior. A leveza que chega, o medo que se desfaz, a fé que começa a renascer. Isso já é cura. Há corações que continuam batendo, mas já não vivem. Estão feridos por dentro, presos entre o diagnóstico e a incerteza, entre o tratamento e o esgotamento emocional. São corações que se cansaram de lutar e agora apenas esperam. Esperam uma palavra, um sinal, um toque, algo que os faça lembrar que ainda há vida para viver. Se você sente que perdeu a cor dos dias, que sua esperança se esvaiu com cada ida ao hospital, com cada exame sem resposta, com cada noite de dor, saiba que Deus não se esquece dos corações assim. Ele é especialista em ressuscitar o que parecia apagado. Ele sopra vida até sobre as cinzas. Porque para Ele, um coração cansado ainda é solo fértil para um milagre. O Salmo 30 diz: transformaste o meu pranto em dança. Isso não é uma metáfora bonita, é uma promessa espiritual. Deus conhece o ritmo de cada lágrima que você já derramou. Ele recolhe cada uma delas, como quem junta sementes preciosas, porque no tempo certo, aquilo que foi regado com dor floresce em consolo.
E o coração que hoje só chora, um dia voltará a cantar. Mas entre o pranto e a dança há um processo. E esse processo não é vazio, ele é sagrado. É nele que você aprende a ouvir a Deus nas entrelinhas, a sentir sua presença mesmo sem ver. A cura, quando vem de Deus, não é apenas o desaparecimento da enfermidade. É uma reconstrução do ser, uma restauração da esperança, uma renovação do espírito. Há momentos em que tudo o que conseguimos dizer é: Senhor, não aguento mais. E Ele responde com silêncio, não porque está longe, mas porque está trabalhando. É como o jardineiro que, ao plantar, confia que a semente fará o seu caminho no escuro. Deus também trabalha no escuro. Nas entranhas do teu cansaço, Ele está gerando algo novo. Essa oração de hoje é para você que sente que está vivendo no limite, para você que continua sorrindo, mesmo sentindo que não tem mais forças, para você que se pergunta se Deus ainda te vê. A resposta é sim, Ele te vê, Ele te ouve, e mais do que isso, Ele permanece. Ele não se afasta dos feridos, Ele se aproxima. Imagine por um instante o seu coração nas mãos de Deus. Não um coração perfeito, não um coração forte, mas esse que você tem agora, cansado, cheio de dúvidas, talvez até machucado pela demora. Imagine Ele segurando com ternura, soprando vida nova. Imagine Ele dizendo bem dentro da sua alma: você vai viver e ainda vai testemunhar o que eu fiz por você. Não é preciso entender tudo agora, basta confiar um pouco. Deus não exige uma fé grandiosa, apenas um coração disposto. Porque quando o coração começa a bater de novo em esperança, já é sinal de que o milagre começou por dentro. Acredite, onde há esperança, há cura em andamento. Nem sempre Deus nos livra do vale. Às vezes Ele caminha conosco por ele, com passos invisíveis, mas com uma presença tão real que se torna impossível continuar negando. Ele está aqui, no vale da dor, da incerteza, da exaustão. É ali que Ele mais se revela, e é ali que a cura acontece de dentro para fora. Muitos acreditam que a cura é apenas o fim da doença, mas a cura de Deus é mais ampla. Ela envolve a alma, o coração, a história. Ele não cuida apenas daquilo que dói agora. Ele visita também aquilo que te adoeceu há muito tempo. Palavras que feriram, abandonos que marcaram, traumas que se esconderam nos silêncios da alma. Ele não trata só o sintoma, Ele cura a origem. O Salmo 30, quando diz: Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, nos mostra que a cura não é só física, é resgate, é livramento da desesperança, da angústia, do esgotamento emocional. É quando Deus nos tira do fundo do poço e nos lembra: você ainda é meu. Ainda há promessas sobre a sua vida, ainda há caminho pela frente. E mesmo que você sinta que está andando em trevas, sem enxergar o fim dessa jornada, Deus está à frente. Ele não abandona os seus. Ele segura pelas mãos, mesmo quando não o sentimos. Às vezes, o maior milagre não é a cura imediata. É a certeza de que não estamos sós. Que mesmo no vale, há companhia. E que essa companhia é fiel. Há algo profundamente sagrado em continuar confiando mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Quando você ora e não sente resposta, mas ainda assim diz: Senhor, eu estou aqui. Isso é fé. E essa fé é uma chave espiritual. Ela abre portas que estavam trancadas há muito tempo. Ela move o invisível. Ela atrai o céu para dentro do quarto. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez as pessoas ao seu redor já não saibam o que dizer. Mas Deus sabe. Ele não precisa de palavras para consolar. Um toque dele silencia a tempestade, acalma o coração, restaura as forças. E se tudo o que você conseguir agora for fechar os olhos e dizer em pensamento: Jesus, me ajuda, então já começou a transformação. Ele conhece as lágrimas que você não mostrou.
Conhece os receios que você nunca disse em voz alta. E mesmo assim, Ele permanece. Ele não se assusta com sua dor. Não se afasta da sua fragilidade. Ele entra, senta-se ao lado do seu leito e fica. Porque esse é o Deus que anda pelo vale da dor e transforma o vale em caminho de milagres. Há noites que parecem não terminar. O corpo dói, o pensamento não descansa, o coração se aperta e tudo ao redor parece envolto por um silêncio angustiante. Nessas madrugadas solitárias, onde o tempo parece estagnado e a alma se vê exausta, há uma oração que sobe, mesmo sem palavras, e encontra abrigo no coração de Deus. Você talvez já tenha perguntado: até quando, Senhor? Essa pergunta ecoa no íntimo de quem sofre há muito tempo. Quando a dor se arrasta, quando a melhora não vem, quando a fé começa a se fragilizar. Mas é justamente nesse ponto que o céu mais se inclina. Porque Deus nunca despreza o clamor dos que estão no limite. No Salmo 30 está escrito: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa é mais do que poesia, é uma realidade espiritual. A noite existe sim, o choro também, mas eles não têm a última palavra. A última palavra é sempre de Deus, e ela é vida, renovo, esperança, cura. E mesmo que a sua noite esteja demorando, mesmo que o céu pareça fechado, confie, o amanhecer já foi decretado no mundo espiritual. Não pelo relógio da terra, mas pelo tempo do céu. E esse tempo é perfeito. Deus sabe exatamente o que está fazendo, ainda que agora pareça silêncio. Foi no silêncio que muitos dos maiores milagres começaram a se formar. Há momentos em que tudo parece parado. O corpo não responde, a alma se cala, as orações parecem não passar do teto. Mas Deus está lá. Ele vê no escuro, Ele entende o que ninguém entende. E Ele trabalha enquanto você descansa. Às vezes, o milagre começa enquanto você dorme, porque é no sono que o corpo se rende e a alma se abre ao toque divino. Por isso, se essa noite te encontrar chorando, olhe para o alto. Mesmo sem forças, olhe com o coração. Lembre-se de que há um Deus que transforma lágrimas em sementes, que faz do deserto lugar de fontes, que acende estrelas no escuro só para te lembrar que Ele ainda está escrevendo sua história. Seja essa oração o seu abrigo nesta noite. Deixe que a palavra envolva seu coração como um manto. Não apresse o milagre, apenas permaneça, porque há uma cura em curso. Há um alívio vindo em sua direção. E mesmo que você ainda não veja a luz da manhã, ela já começou a nascer dentro de você. A alma que muito clama também se cansa. Ela vai perdendo o brilho, a força, a fé. Mas há uma beleza silenciosa no cansaço de quem não desiste. Porque mesmo fraca, a alma que busca a Deus está viva. E se está viva, é porque ainda pode ser curada. Hoje, talvez, você não tenha todas as respostas. Talvez ainda esteja esperando por aquele exame que traga boas notícias ou por um tratamento que finalmente funcione. Talvez tenha orado tantas vezes e agora só consiga suspirar. Mas mesmo assim, Deus está contigo. Ele não mede sua fé pelo que você sente, mas pela entrega silenciosa que você ainda faz todos os dias. O Salmo 30 fala de uma restauração que vai além da carne. Preservaste minha vida para que eu não descesse à cova. Isso é mais do que sobreviver, é voltar a viver. Deus não quer apenas que você se levante do leito. Ele quer que você reencontre o sentido, a alegria, o riso, a gratidão. Ele quer te ver inteiro, por dentro e por fora. Por isso agora respire, simplesmente respire e permita que esta oração seja o seu espaço de cura. Se você não tem palavras, eu oro por você. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está essa alma cansada, este corpo fragilizado, este coração que já não sabe mais como pedir. Mas tu sabes, tu sondas, tu entendes até o que não foi dito. E é por isso que eu oro agora, com toda a fé que ainda me resta, por cura. Cura real.
cura profunda, cura que vem de ti. Jesus, toca onde ninguém mais toca. Visita as dores escondidas, os traumas antigos, os medos que adoecem a alma. Entra com teu bálsamo divino no sistema emocional, no corpo físico, no espírito cansado. Passa com teu poder pelos ossos, pelos nervos, pela mente, pelos órgãos. Onde houver enfermidade, que haja restauração. Pai de misericórdia, acalma os pensamentos agitados, os diagnósticos aterrorizantes, os prazos sem esperança. Que essa pessoa sinta agora uma paz inexplicável, como um manto descendo do céu. Que o sono volte, que a alegria ressurja, que o corpo sinta leveza e que a alma volte a sonhar. Liberta, Senhor, de toda angústia. Tira o medo da morte, tira o peso da espera, tira o veneno da dúvida. Planta confiança. Estende teu braço de amor sobre essa vida e diz ao coração dela: eu estou aqui. Porque quando o Senhor está, a enfermidade perde força e a esperança cresce. Aquieta, Senhor, o coração de quem agora confia em ti. Mesmo sem palavras, minha alma sabe que tu estás aqui. Mesmo no escuro, a cura. Mesmo no silêncio, a resposta. Mesmo na dor, há milagre. Amém. Se essa oração tocou sua alma e trouxe descanso ao seu coração, inscreva-se no canal Caminho do Sagrado. Caminhe conosco todos os dias, em fé e oração. E compartilhe essa mensagem com alguém que também espera por um toque divino. Escreva nos comentários a palavra que mais ecoou em sua alma. Pode ser o início da resposta que você esperava.